um desafio para a gente aqui. Falei para você que não ia ser só a apresentação do curso, né? Mas ia ser aula também. A semântica das conjunções. Um bom assunto para a gente pensar, né? O que é semântica, gente? Não é o significado das palavras? O sentido... Obrigado, senhor. O sentido das palavras? O sentido das palavras, né? Mas, das conjunções, o que são as conjunções? As conjunções são os conectivos, os elos, né? Os vocábulos que ligam termos, que ligam orações e criam relações de sentido entre eles, entre esses termos que ligam. Então é uma classe decisiva no processo de interpretação de texto, no processo de coesão e coerência textual, temas muito recorrentes que vocês enfrentaram nas provas aí e vão enfrentar, né, nas que virão. Então olha só, trouxe um desafio para você. Me ajude a pensar juntos aqui, ó. Vamos pensar juntos aqui, gente. Tá indo aí, gente? Tá tudo certo? A Maria está fazendo perguntando se parou. Para mim, eu não sei. Eu estou vendo aqui como se estivesse acontecendo mesmo. E aí, o que vocês acham? Tudo certo aí? Me dá um ok, tá? Tá. Qualquer coisa, joga aqui, gente, se der algum problema, tá? Porque às vezes a internet dá um piripaque, né? Ó, então isso aqui é uma tirinha do Calvin, né? O menininho, todo mundo conhece o Calvin. E isso caiu no concurso. Olha só. A tira é essa. Ele na escola. Dona Doroteia, que é a professora dele. Sim, Calvin. Se os ignorantes, se os ignorantes é que são felizes, então esta aula é uma tentativa deliberada de sua parte de privar-me da felicidade, a qual é meu direito inalienável, de acordo com a nossa Constituição. Sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender esta matéria e irei para o parquinho. Aí quando ele está saindo, a Doroteia vai pegar ele e ele, socorro, ditadura! Muito boa, né? Aí a banca ia explorar lá, né, o inusitado a graça da piadinha é uma criança falar desse jeito, né, gente? Mas você vê que aqui, se você agora pense no que ele está dizendo aqui, né? Esse C aqui, por exemplo, ó, é uma conjunção que não tem valor condicional aqui, ela tem valor causal, valor de causa. Ela equivale, por exemplo, a um já que, visto que, haja vista que, porque. Já que os ignorantes é que são felizes, ele não está propondo se eles são, será que eles são felizes, está afirmando que os ignorantes são felizes. Então esta aula é uma tentativa deliberada, ou seja, de propósito da senhora, de me privar da felicidade, já que se ele podia ser ignorante, né? A qual é meu direito inalienável. A felicidade não é um direito inalienável das pessoas? Então, de acordo com a nossa Constituição, é um direito inalienável a felicidade? Ele está forçando a dose aqui, né? Agora, sendo assim, exercerei minha prerrogativa de não querer aprender esta matéria e irei para o parquinho. Então, tudo era uma desculpa para ele fugir da aula, certo? Ele queria continuar sendo ignorante e fugir da aula. Beleza, então tá bem. Esse era o fragmento, esse era o texto, olha o texto. A tira, a charge. Aí vinha a banca e falava assim, ó. No terceiro quadrinho, a expressão sendo assim, não, esse é o terceiro quadrinho, né? Sendo assim, essa expressão sendo assim, poderia, sem prejuízo para a correção e a coerência do texto, ser substituída por qualquer um dos seguintes conectores. Por isso, logo, por conseguinte, conquanto. Beleza. Olha aí, ó. Tem que vir estudando, tem que vir conhecendo os termos, né? Para poder saber empregar. Tem que saber ler o contexto, certo? Conhecer, como eu falo para vocês, né? Falei nas aulas dos cursos que estão aí, que terminaram, dos cursos que vocês fizeram. E vou falar sempre dentro dos cursos que fizermos. Conhecer as conjunções em bloco, gente, porque o bloco vai fazendo com que você vá avançando, né, os blocos. Você conhecer em bloco, você conhece uma conjunção com o valor da outra, então isso reforça o seu conhecimento sobre o assunto. Beleza. Então é o seguinte, ó, vamos voltar ao texto. Se os ignorantes é que são felizes, essa oração aqui, ó, está servindo de mote, de motivo, de causa. Todo esse trecho aqui está trazendo a causa do que ele vai trazer na sequência depois. Ó, se os ignorantes é que são felizes, então essa tentativa deliberada de privar-me da felicidade, então, sendo assim, eu quero sair daqui. Veja, estamos diante de uma relação de causa e efeito. Eu quero continuar ignorante, eu vou para o parquinho. Esse sendo assim, gente, é o valor de conclusão.
conclusão é a mesma coisa que efeito, consequência, tá bem? Tudo a mesma coisa. Efeito, consequência, é a tal da conclusão. Então, olha o que acontece aqui. Nós estamos diante de um conectivo que dá essa ideia de conclusão. E valor de conclusão tem vários, ó. Por isso, logo, né? Estudou, logo passou. Por isso passou. Por conseguinte, a banca deu uma forçada aqui, colocando um bem formal, bem técnico, tá? Colocando um bem técnico. Mas isso não tem problema, tá? Isso não tem problema. O nosso termo, por conseguinte, ele é parceiro. Eu costumo brincar e dizer que ele é o primo rico do por isso, né? Por isso é o primo pobre. Existe um primo remediado, a gente vai ver já já, e existe o primo rico. Por conseguinte, é mais formal, né? Agora, será que o com quanto vale? Com quanto não parece, por exemplo, com portanto? Parece, né, professor? Portanto, é valor de conclusão também. Aquele, ó, o primo remediado, classe média. Tá? O primo remediado, ele tem o mesmo valor. Não parece com quanto? Parece. Mas então, pera lá. Aí você já vai estudando e vai chegar à sua prova assim. Pera lá. Vamos pensar um pouquinho no que é a relação semântica chamada concessão. Concessão é algo que vai contra o que se espera. Indica um contraste com alguma coisa dentro do contexto. Por exemplo, aqui trouxe o exemplo, por exemplo, de um versículo da Bíblia, lá do Velho Testamento, né? Em que o profeta falava assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, eu me alegrarei no Senhor. Então, o Senhor aqui, no Criador, em Deus, né? Qual seria a ideia? A ideia é que você se alegra quando você se beneficia de alguma coisa, né? Então, você se esforça, estuda, trabalha, investe e tal, para colher, não é? Mas, e veja que o profeta falava aqui sobre coisas do seu cotidiano lá. Figueira, que produzia o figo, que era uma iguaria, uma comida, um fruto, né? A videira, a uva, o parreiral para produzir o vinho, o figo, alimento, né? Um alimento muito calórico, de sustentação no deserto, nos caminhantes do deserto. Isso aqui está se falando na Palestina, isso aqui, ó, região de deserto. Ou seja, são coisas do dia a dia dele. Então, se ele faz tudo isso, gente, e quebra a cara e dá errado, qual seria a expectativa? Né? Qual seria a expectativa? Bom, eu investi, eu estudei, né? Veja você no seu cotidiano, tipo assim, ainda que eu tivesse estudado pra caramba, feito cursos e tudo mais, me preparado para o concurso e não passasse, eu me alegraria no Senhor. É normal isso? Não é normal, concorda? É algo que vai contra o que se espera. Se você faz tudo bonitinho, certinho e dá errado, a tendência nossa, como ser humano, é fazer o quê? É reclamar, é murmurar. Mas aí vem o contraste. Eu me alegrarei no Senhor. Olha aí, ó. Mesmo que tudo dê errado. Ah, professor, então esse ainda aqui é o parceiro do mesmo que? Isso, dessa turma toda aqui, ó. Mesmo que, apesar de, por mais que, se bem que, todo mundo aqui, dos conectivos mais simples, com o mesmo valor do ainda que, indicando o tal do contraste que é a concessão, algo que vai contra o que se espera. Beleza? Professor, mas por que você está falando disso? Por quê? Porque, olha só, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Estudou de verdade, portanto, foi aprovado. Aí, a relação lógica, ó. Estudar de verdade é a causa. Ser aprovado é o resultado, é o efeito, é a conclusão, é a consequência. Você está vendo? Então, nosso portanto é a conjunção de valor o quê? Conclusivo. Né? Valor conclusivo. Logo, por isso, por conseguinte, olha lá, os conectivos que poderiam substituir o portanto. Olha como que isso influi em vários contextos. Eu estou pensando na conjunção, que é o elemento que liga termos. Isso é morfologia, classe gramatical. Eu estou pensando no sentido dele no contexto, como ele contribui para conectar, para criar essa ligação entre os dois trechos do texto.
Isso é semântica. Eu estou pensando, e apesar de não falar, mas eu estou diante de duas orações. Orações aqui chamadas orações coordenadas. Uma não depende da outra, elas são parceiras. Isso é coordenação. Tá? Eu posso pensar em pontuação, emprego de vírgula, isso é análise sintática. Orações é análise sintática. Você está vendo que é tudo junto, misturado? Mas tudo começa onde, gente? Na base do conhecimento da classe gramatical e os seus valores semânticos. Né? Nessa teia que você vai desenvolvendo para perceber na prova e escapar das armadilhas. Porque uma coisa é, portanto, agora dá uma olhadinha nessa. Conquanto tenha estudado muito, não passou. Esse é o papel do conquanto. Trabalhar numa frase como essa. Pergunto, essa oração, essa frase tem o mesmo sentido da outra? Tem nada a ver. Isso aqui é causa e efeito, causa e conclusão. Isso aqui é contraste. É algo que vai contra o que se espera. Se ele estudou muito, o que se esperaria que passasse? Não passou. Viu como o contraste está colocado aqui? Ah, professor, então você quer me dizer que esse conquanto não tem nada a ver com portanto? Exatamente. Não tem nada a ver com nenhum dessa turma aqui de cima. E quando eu falo dele, eu gosto que você associe, ó, conquanto, associe com concessão, contraste. Uma coisa é o conquanto, outra coisa é o porquanto. Eles só se parecem. E tem vários conectivos que são parecidos. Tá vendo, gente? A relação que ele cria é outra. Não cabe, não cabe. Ele é parceiro dessa turma aqui, ó. Se eu quisesse descer um nível um pouco da linguagem, colocar de uma forma mais acessível para a maioria das pessoas, eu poderia ter dito, ainda que ele tenha estudado, mesmo que ele tenha estudado, apesar de ter estudado muito, e quando você vem com um apesar de ter feito alguma coisa, você já sabe que lá na frente vem um contraste, não sabe? É a ideia parecida, muito similar às conjunções de valor adversativo. Ele estudou, mas não passou. É uma ideia muito próxima disso, da adversidade. Tá bem? Então, olha que interessante. Voltando à questão, ele dizia que o meu sendo assim, poderia ser substituída por isso. Né? Ora, se os ignorantes aqui são felizes, eu quero ser feliz. Por isso, eu exercerei a minha prerrogativa de não querer assistir, não querer ter o conhecimento, porque se eu tiver o conhecimento, eu vou deixar de ser feliz. Né? É a ideia da conclusão. Logo, por conseguinte, todo mundo batia aqui, ó. Todo mundo batia, gente. Porém, o conquanto não. O conquanto não serve, porque o conquanto é concessão. E o que a gente tinha aqui era o valor conclusivo, valor de conclusão. Você está vendo, gente? Como que tem que vir papirando, estudando? O que eu estou falando para vários de vocês aqui, você vem sentindo já comigo, já vem, professor, pô, nós vimos isso no... vamos voltar a pensar nessas coisas. Vamos voltar a pensar nisso. Vamos voltar a pensar em classes gramaticais, vamos voltar a pensar só que agora associando com outras situações também, né? Envolvendo fonologia, acentuação gráfica, a ortografia. Beleza, gente? Beleza, né? Legal? Gostaram? É muito importante conhecer classes gramaticais. É totalmente necessário conhecer. Não há como eu pensar em análise sintática, em orações, em termos de oração, sem eu passar, né, por esse conhecimento de morfologia, naquilo que é o mais importante em cada uma delas. Porque tem aquilo que é o mais importante nas classes gramaticais, tem coisas que eu não preciso ir tão a fundo, mas tem coisas que eu preciso saber. E essas coisas que eu preciso saber, elas vão ser necessárias para depois eu construir mais, com mais segurança o meu alicerce. Beleza? Bom, então é o seguinte, ó. Falei para você um pouquinho, aqui é só um detalhe, gente, pra você perceber, né? Um tira-gosto de porquanto, não, conquanto e portanto. Agora, dá uma olhadinha nesse outro item aqui, ó, de uma outra prova. Ó, lá no texto tinha isso aqui, ó. Os banqueiros já puderam comemorar o investimento, porquanto o índice de risco e de instabilidade do Brasil caiu. Ó, puderam comemorar, o risco caiu. Ó, eles puderam comemorar o investimento. Isso aqui, ó, é algo interessante, né? Comemorar o investimento. Você fala assim, por que eles puderam comemorar? Quer dizer, professor, que esse porquanto, olha que interessante, ele é o primo rico de quem, gente? Ele é o primo rico do porquê. Eu costumo brincar e dizer que o porquê é o primo pobre, não é? E o porquanto é o primo rico, porque o porquanto é mais formal. Professor, se eles puderam comemorar, isso aqui é o efeito. Nós estamos começando invertido agora, começando pelo efeito. E cá de quê? Cá de quê? Pergunta a mineira. Cá de quê eles puderam comemorar, professor? Por que eles puderam comemorar?
pois o índice de risco de estabilidade caiu. Olha o porquanto, igual ao porquê, ele indica causa, explicação, motivo, verdade. E olha o que a banca fez aqui. A ideia introduzida pela conjunção porquanto poderia ser expressa também por conquanto. E aí, gente? Poderia? É a mesma ideia? De novo, reforçando, conquanto é uma coisa, porquanto é outra coisa. Eles são só parecidos. Mas olha só, o conquanto, você lembra que é o valor concessivo, que é a exceção, que é algo que vai contra o que se espera. Não demorei na festa, conquanto estivesse muito boa. Olha lá, se a festa estava boa, o que se esperaria? Que você permanecesse, que você ficasse mais. Não demorei. Aí, ó, tá vendo o contraste? Quando a gente fala que é contraste, não é quer dizer que tem que ser algo negativo, algo prejudicial. Não é isso, gente. Simplesmente é um contraste entre as duas frases. Estar animada seria um pressuposto para você permanecer, mas não, você não permaneceu. Esse é o contraste. Você está vendo? Essa é a concessão. Então, o conquanto é o valor de concessão, ainda que estivesse muito boa, mesmo que estivesse, apesar de estar muito boa. Agora, dá uma olhadinha no por, dá uma olhadinha no porquanto. Ó. Não demorei na festa, porquanto tinha que trabalhar cedo no outro dia. O que eu estou fazendo agora? É a mesma frase, é a mesma frase inicial, a mesma oração inicial. Não demorei na festa. Agora, porquanto tinha que trabalhar cedo no outro dia. O que ele está fazendo aqui? Isso, ele está justificando, indicando a causa, o motivo de não ter demorado na festa. Então, o meu porquanto, professor, é o valor causal, explicativo. Ele equivale, por exemplo, a conjunções como estas. Por exemplo, tem várias outras, se a gente virar no curso. Porque tinha que trabalhar cedo, já que tinha que ter uma vez que tinha que trabalhar cedo, haja vista que tinha que trabalhar cedo, dado que tinha que trabalhar cedo, pois tinha que trabalhar cedo. Está vendo? Então, uma coisa é o conquanto, outra coisa é o porquanto. Um não tem nada a ver com o outro. Tá? Vou te dar um bônus, vou te dar um presente. Tá? Vou dar um presente para vocês que estiverem no grupo. Então, como eu andei distribuindo aí o link da live para vários outros grupos que não são o nosso grupo hoje, que compõe o básico pré-lançamento, né? Se você ainda não entrou no grupo do básico pré-lançamento, o link está aqui dentro da descrição dessa live, o link está aí, tá, gente? Entre no grupo e aguarde, que amanhã eu vou postar para vocês um materialzinho aqui, uma brincadeira com essas conjunções aí, para vocês trabalharem no fim de semana. Esperando o curso chegar, né? Beleza? Então, mas tem que entrar no grupo, tem que estar dentro do grupo aí do pré-lançamento do básico, tá? O link está aí. Bom, então no final, de novo, hein? A banca mentiu, era mentira dizer que podia trocar o porquanto pelo conquanto. E por que, gente? Aqui é uma banca, aquela lá foi outra. Por que eles cobram tanto esses conectivos assim? Ora, simples, porque eles são parecidos. São parecidos, né? E aí, se você vem fazendo a sua base, estudando morfologia, classes gramaticais, valores semânticos, associados, conjunções, bloco de conjunções, né? E isso aqui é ainda tema para depois, em análise sintática, você trabalhar tipos de oração, orações coordenadas, orações subordinadas, assuntos muito importantes que envolvem também, se estão relacionados também com pontuação, emprego de vírgula e tal. Tudo isso é um processo, tá, gente? É um processo, uma caminhada que você precisa fazer. E quanto mais você enxerga essa necessidade com humildade, enxerga, cara, eu preciso disso. É como um rapaz que chegou lá naquele dia, lá no Neon, e estava lá no módulo básico assistindo a aula, começar de novo, né? De novo, a sequência é natural, esquece. Então você precisa refazer a base. E quantos de vocês tiveram uma base fraca? Vários, né? Agora, o que passou, passou. O que importa é o que você fará daqui para frente, né? Então, sim, abrace a ideia. A sua aprovação chegará. Ela é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo. Mas como você fará esse tempo? Tem que ser bem empregado, né? Bem vivido. Porque ele vai passar de qualquer jeito. Daqui a vocês vão ter acesso ao curso por 100 dias, né? 100 dias de acesso. Assim como já está acabando o acesso de vários cursos aí por aí, e o curso acaba. E se você acessou, se você estudou, bem. Se você não estudou, o tempo passa do mesmo jeito, né? Ou a gente vai passando aí o tempo nos... matamos o tempo nos enterra. Essa é uma frase do Machado de Assis. Matamos o tempo nos enterra.
o tempo vai nos enterrar de qualquer jeito. Então, utilizemos bem, certo, gente? Continuemos juntos. Bacana? Bom, voltando.